Quando você olha para um water cooler custom, normalmente o tubo rígido chama mais atenção. As linhas são retas, ele tem um visual mais profissional, ele fica um PC, queira ou não, muito mais estético. Ele ganha aquele visual de máquina de exposição, né? Mas aí, quando a gente analisa o encaixe do 15, a manutenção e a tolerância para erros, a mangueira já parece ficar bem mais atraente. Parece ser uma solução mais segura, né? Mais prática também. Então, qual é o melhor, mangueira ou tubo rígido? Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como que cada uma delas se conecta ao 15, quais são os pontos de segurança e desvantagens de cada uma. Primeiro, vamos eliminar um mito da equação, porque ele não existe. Não existe melhor refrigeração de um ou de outro, tá? A função deles é somente transportar o fluido mesmo pelo teu sistema de water cooler, e a troca de calor que existe ali entre o tubo e o ar, ou entre a mangueira e o ar, é mínima para interferir em qualquer coisa. O que vai mandar nisso é talvez o diâmetro da mangueira ou do tubo, a quantidade que você tem porque cabe mais líquido, mas aí são ajustes mínimos que não vão fazer diferença para o teu uso real. Portanto, eu acho que essa escolha ela deve ser feita principalmente por 4 itens: facilidade de montagem, tolerância a erros, manutenção e estética. E a maior diferença entre os sistemas começa justamente no encaixe com o 15. No 15 de compressão para a mangueira entra sobre uma peça chamada espigão, também conhecida como Barbie. Esse espigão ele possui pequenas saliências que ficam dentro da mangueira. Então, quando você empurra a mangueira sobre ele, o próprio material flexível se ajusta ao formato do espigão e cria uma retenção mecânica interna. Depois disso, o anel de compressão é rosqueado, né, sobre o 15 e aperta a mangueira para o lado de fora. Ou seja, a mangueira ela fica presa de duas formas: por dentro pelo espigão e por fora pelo anel de compressão. Por isso que podemos falar em uma espécie de dupla retenção. Mesmo antes de apertar completamente o anel, normalmente já é difícil retirar uma mangueira corretamente dimensionada do espigão. Com o anel apertado, ela fica ainda mais firme. Essa construção também ajuda a mangueira a tolerar pequenos desalinhamentos. Caso o bloco, o radiador ou o reservatório se movimentem, né, um pouquinho, a mangueira consegue flexionar e absorver esses movimentos. E eu vou tentar mostrar para vocês na prática aqui, tá? Isso aqui. Então, esse daqui é um 15 de mangueira, tá? Aqui tem a mangueira e aqui está o espigão, ó. Percebam que ele tem essa pequena saliência. Eu coloco a mangueira no 15 e ela já entra com uma certa dificuldade. Entrou. A partir do momento que a mangueira entra, esse espigão aqui trava a mangueira e ela já fica difícil de retirar. Aí, por cima do 15, ainda vem essa rosca aqui, em que eu vou rosquear, vou apertar o 15, e agora, ali como eu expliquei e mostrei no desenho para vocês, a mangueira está extremamente presa. Sendo assim, por mais que o meu sistema dance um pouco, essa mangueira ela não solta aqui desse 15 em hipótese nenhuma. No tubo rígido, o funcionamento já é diferente, tá? O tubo ele não entra sobre um espigão. Ele entra diretamente no interior do 15 e passa por um ou mais O-rings. Esses O-rings são os anéisinhos, tá, de borracha normalmente. Eles pressionam o lado externo do tubo e fazem a vedação. Depois, o anel de compressão, né, ajuda a manter o tubo travado no lugar. Então, quando tudo está corretamente montado, esse sistema também é seguro. O problema é que ele exige uma precisão muito maior. A ponta do tubo precisa estar cortada de forma bem reta, tá? Ela também deve ser chanfrada, né, e lixada para não cortar ou danificar os O-rings durante a inserção. O tubo precisa entrar até o fundo do 15 e deve permanecer perfeitamente alinhado. Caso ele fique alguns milímetros curto ou seja instalado exercendo força lateral, por exemplo, essa tensão vai permanecer constantemente sobre o 15. O sistema pode continuar vedado, mas vai estar trabalhando com uma margem de segurança bem menor. Portanto, o maior problema do tubo rígido não é exatamente a pressão da bomba. O principal risco é uma montagem desalinhada, um tubo mal medido
ou uma força mecânica constante puxando o encaixe. Muita gente já deve ter visto aquele vídeo do Adrenaline, onde ele está explicando alguma coisa com um computador, com um sistema de tubos de water cooler montado atrás dele, e do nada o sistema de water cooler simplesmente estoura. Isso não é porque o sistema de water cooler é inseguro, é porque ele montou um sistema de tubos e o sistema de tubos estava mal montado. Então, o sistema de tubos ele é um pouco mais difícil de montar do que um sistema com mangueira. E aí, para afirmar bem isso, tá? Um sistema de tubos bem instalado não é inseguro. Milhares, milhões talvez de computadores utilizam um tubo rígido e funcionam normalmente com ele sem apresentar nenhum. A grande questão é que a mangueira ela dá uma maior tolerância para erros. Ela consegue absorver vibração, ela consegue absorver pequenos movimentos, ela consegue se dobrar e também absorve muito melhor pequenas diferenças de alinhamento. O tubo rígido não. Ele depende mais da precisão do corte, do correto alinhamento do encaixe, né? E da precisão de contato das duas peças. E esses são os motivos que eu indico para quem vai fazer a primeira ou a segunda montagem de um sistema de water cooler custom, que opte pela primeira montagem, pelo menos utilizar a mangueira. Ela é mais simples, ela te dá mais espaço para você errar e para você não estragar o teu hardware. O tubo rígido, ele pode sim entregar um visual melhor, só que a montagem dele exige já uma certa complexidade e um certo conhecimento. E aí vamos lá, né? Quando a gente olha para um sistema de mangueira, e normalmente para os caras que são mais experientes de PC, vamos falar talvez dos overclockers. Se pegar os maiores overclockers do mundo, o Dom, o Sujilover, eles usam mangueira. Se pegar os maiores overclockers do Brasil, o Jean Carrasco, o Bruno Rap, eles usam mangueira. Eu, no meu sistema aqui, utilizo mangueira também. O Faster Benchmark, do canal dele, utiliza mangueira também. Toda essa galerinha que já mexeu ou mexe muito com PC, tem preferência por utilizar mangueira. E por que isso? Por que se são os caras que mais mexem, que mais entendem de PC, de montagem de PC, de resfriamento, por que eles optam pela mangueira? A primeira grande vantagem da mangueira é a facilidade de instalação. Você mede aproximadamente o comprimento necessário, corta a mangueira e conecta as duas pontas aos 15s. Não é necessário utilizar soprador térmico, sei lá, molde de dobra, né, ou fazer várias tentativas até acertar uma curva. A segunda vantagem é a manutenção. Se você precisa retirar, sei lá, placa de vídeo, trocar um bloco, um radiador, a mangueira ela consegue se movimentar junto com o componente. Algumas vezes dá até para a gente tirar a peça sem mesmo desmontar todo o circuito. E a outra vantagem, normalmente, é a menor quantidade de adaptadores, tá? Isso que facilita bastante durante a montagem e acaba, não sei se é um fator determinante ou não, mas reduz o custo da montagem também, porque ele simplifica o loop, né? Ele elimina possíveis pontos adicionais de vazamento. Ele também é excelente para bancada de testes, sistemas de overclock e computadores que passam por atualizações frequentes, como é o caso de computadores de overclockers. Nesse nosso tipo de uso aqui, a praticidade ela é fundamental. E as desvantagens da mangueira, né? No meu entender, a principal desvantagem, talvez a única desvantagem que realmente tem a mangueira, é na parte estética. Esteticamente, a mangueira, por ela não ficar perfeitamente alinhada com os tubos, ela vai perder, né? Ela não fica com aquele corte retinho, com aquele visual mais profissional. Só que eu gosto, eu acho que fica bonito também, inclusive mangueiras curvas montadas dentro do PC. Aí é uma questão de gosto. Tem gente que não suporta, que ele quer só os ângulos restos. Quando a gente vem falar de estética, entra muito o gosto pessoal, e aí fica difícil eu dizer que o meu gosto é o melhor, o seu gosto é o melhor, eu o de fulano é o melhor. É gosto, é pessoal, é de cada um. E aí mangueiras, tem duas principais, tá? Tem as mangueiras siliconadas, as mangueiras de PVC, né, que são as translúcidas, as transparentes. Algumas até ficam um pouquinho amareladas, isso é uma proteção que o fabricante dá para a mangueira, para ele não, ou não deveria, né, reagir com o fluido. Infelizmente isso daí acontece só se você for utilizar o fluido do Zwin. E tem as mangueiras que são as mangueiras pretas de EDPM também,
que essas mangueiras elas têm a maior resistência a temperaturas mais baixas e maior resistência do fluido interagir com elas também. Eu recomendo bastante, são mangueiras boas. É claro que daí o sistema não fica bonito, né, com o líquido mostrando qual é a cor do fluido que você está utilizando, só que em termos de praticidade e eficiência são as mangueiras. Elas também são muito mais fáceis de trabalhar, tá? Eu fiz uma montagem agora no fim de semana em que eu usei mangueiras, as mangueiras novas da Barrel. Elas são muito transparentes, são translúcidas, elas realmente parecem um tubo. Só que a mangueira é muito ruim de trabalhar, porque ela é muito dura. A mangueira sendo muito dura, tanto para você conseguir colocar a mangueira dentro do 15, quanto para você conseguir fazer as dobras necessárias para ajustar o sistema, dificultou bastante. Então, eu ainda digo para vocês tomarem um cuidado na espessura da mangueira que vocês vão comprar. Normalmente a gente usa a 10/16, é mais indicada, principalmente para a primeira montagem também. 10/16 ou 5/8, tá? Vocês podem procurar por essas duas medidas aí que vai dar certo. Os 15s a mesma coisa. E a maior vantagem do tubo rígido, como eu acabei de falar, é claramente a estética, né? Ele permite criar linhas retas, né, curvas padronizadas em um circuito visualmente bem mais organizado. Quando a montagem é bem executada, o resultado parece profissional e transformar o water cooler no elemento principal do computador. O tubo também ele mantém a sua forma, né? Ele não fica caído, não muda de posição com facilidade. Então, ele é bem interessante para builds de vitrine, projetos temáticos, computadores em que cada componente foi escolhido pensando no acabamento final. Eles também têm normalmente uma ótima transparência, tá? E resistem melhor a temperatura elevadas do que o PETG, isso os tubos de acrílico. Os tubos metálicos, eles entregam um acabamento ainda mais diferenciado, mas eles são bem mais difíceis de trabalhar. Em compensação, a montagem é bem mais trabalhosa, né? Cada trecho precisa ser medido, cortado, chanfrado e testado. Se a curva ficar alguns graus fora da posição ou o comprimento ficar incorreto, muitas vezes vai ser necessário descartar aquele trecho e começar tudo de novo. A manutenção também fica bem mais difícil, tá? Para remover uma placa de vídeo ou um bloco, normalmente vai ser necessário drenar o circuito e retirar pelo menos uma boa parte dos tubos. Também é comum precisar de mais adaptadores rotativos, extensores e conexões anguladas para conseguir alinhar o circuito. Isso acaba aumentando um pouco o custo total da montagem, mas é uma questão de estética, né? Estética e eficiência, né? São duas coisas que a gente sempre paga mais. E no caso dos PETG, embora eu não veja isso acontecendo faz muito tempo, tem ainda a possibilidade de deformação caso o líquido permaneça em temperaturas excessivamente altas, né? Então, se você é um cara que usa um ar-condicionado e não mora no norte e nordeste, acredito eu que você está tranquilo. Eu vou aproveitar esse momento do vídeo aqui para falar para vocês que o YouTube habilitou para mim convidar vocês para serem membros do canal, tá? Assim, ó, é difícil a gente fazer conteúdo sobre water cooler falando tudo que a gente precisa. Vocês sabem, quem gosta de me assistir, que isso não existe por aí. São pouquíssimos no Brasil e pouquíssimos no resto do mundo também. Sabem também que a questão de você comprar hardware para conseguir ficar fazendo vídeo, arrumar tempo é mais difícil. Então, se você acha o meu conteúdo de qualidade, ou se você gosta de me assistir, cara, vire membro, é baratinho, tá? Não é caro, vira membro, isso vai me apoiar, vai me ajudar a continuar fazendo vídeo, vai me ajudar a continuar trazendo informação bacana para vocês. Outro ponto que eu estou tentando ajudar vocês, ajudar porque eu vejo que tem muita gente que paga otimização de PC aí de 300, 400, 500 reais e o cara tá usando durante o trabalho e do nada o PC trava. O meu guia de overclock é um guia bem bacana. Não existe nenhum outro guia igual que se compare para ensinar você a overclockar o teu computador, tá? Eu provo isso, não é uma promessa. São 160 páginas de informação que eu vou falar desde a arquitetura do que você tem no teu sistema até como você utilizar as tensões, explicar como elas funcionam, fazer os diagnósticos, a estabilização das memórias, como overclockar o seu processador, como você vê se o seu sistema realmente está estável, falar um pouco sobre montagem de um sistema de cooling. Então, ele está bem completo, são 160 páginas com muita informação para você aprender tudo sobre o PC que você usa. Já feito o meu jabá, qual é o melhor para usar, né? Mangueira ou os tubos? Se é a tua primeira montagem, cara, usa a mangueira, é mais simples, ele vai te dar mais espaço para você errar
e você vai ter um sistema seguro, muito mais seguro montado. Se você já tem uma certa experiência montando sistemas de water coolers e você quer optar pela estética e se arriscar no monte um sistema de tubos, monte com calma, sem pressa, né? Separe vários dias para você fazer isso e não correr o risco de errar por uma besteira. Faça o teste com o soprador de ar, tá? Veja se você tem algum vazamento no teu sistema antes de você encher ele, que tudo tende a dar certo. Deixa nos comentários aqui qual que é o sistema de water cooler que você usa e por quê. Por exemplo, eu uso um sistema hoje de mangueiras e eu não dobraria tubo de novo, mas nem que me pagassem muito caro. Beleza, galera? É isso aí, esse vídeo fica por aqui e até a próxima.